entregando-se ao governo de Deus. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10, na Nova Versão Transformadora, eu vou ler, está escrito assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso. Jesus nos ensina a nos relacionarmos com Deus como Pai. Jesus nos ensina que o Pai não é meu, não é seu, Ele é nosso, Ele é o Pai de todos nós. Ele morreu na pessoa do Filho para salvar muitos filhos, todos que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. E o Pai está nos céus, Ele governa tudo desde os céus. Presta atenção nisso, o Filho vem à terra, mas o Pai governa do céu. O Filho volta para o céu depois de cumprir sua missão, mas envia outra pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não menos e nem mais importante, tão importante quanto o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora está na terra, agora o Espírito Santo está em mim, está em você, está entre nós aqui. Foi o que Jesus prometeu: eu vou, mas não deixo vocês só. Vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão abandonados, vocês não ficarão carentes, sem consolo. Mas eu enviarei outro Consolador, Ele vai guiar vocês em toda a verdade, porque todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, e Ele está em nós. A Bíblia diz que Ele veio para habitar em nós, agora Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Mas na pessoa do Pai, Ele continua governando desde os céus. E sabe qual é a oração de Jesus? Alguém se interessa a viver como Jesus? A crer como Jesus? A orar como Jesus? E Jesus ensina a orar chamando Deus de Pai, santificado seja o teu nome. Então tudo que eu conquistar, tudo que eu viver de realização, seja para glorificar o nome do Senhor, seja para exaltar o nome do Senhor, seja para que o nome dele seja santo. Eu tenho procurado cuidar cada vez mais da minha saúde, e nos últimos 2 meses de 2021, eu tive muita dificuldade em manter a minha rotina de exercício, de caminhada. Eu saio para caminhar, para correr, eu gosto. E eu viajei muito. E não é desculpa, eu preciso me reorganizar de modo que eu viaje e não deixe de fazer isso. Viajei ministrando, mas se Deus está me enviando, Ele também cuida de mim. Eu é que preciso me reorganizar, a culpa não é da viagem. Eu é que preciso reorganizar a minha agenda. Aí tive alguns dias com dor no joelho, dor no pé, não sei o que, e não fiz. E com isso o peso vem, não perdoa não, balança não perdoa. O negócio é sério. Já passou aquela fase dos 13 anos, que a gente parecia que não era solitária, tinha uma família dentro. Que tudo triturava, devorava, arrebentava. E isso pesa. Aí nesses últimos dias, dia 30 e 31, eu queria sair, acabou não dando, falei, quer saber, eu vou subir escada. Peguei o prédio que eu moro, subi escada. Descer não é bom para as articulações, mas subir é muito bom. Então descia de elevador, subia andando, são 19 andares. Primeiro dia eu subi 7 vezes, segundo dia eu subi 12, foi dia 31. Falei, hoje eu subo 12 vezes, agradecendo a Deus pelos 12 meses de 2021. E subi. Subo ali orando, subo ali lendo palavra, recebendo palavra, preparando mensagem, subindo, caminhando e falando com Deus e recebendo de Deus. E chegou ontem, dia 1º, eu falei assim, hoje eu vou caminhar, vou para a rua, porque depois eu fico 12 dias sem ir. E fui para o passo caminhar, com um propósito, com santificar o nome do Senhor. Eu não quero caminhar, correr para ficar bonitinho, para alguém mexer comigo na rua, não. Eu quero ser saudável, para poder servir mais a Deus e melhor a Deus. Para inspirar outras pessoas a se cuidarem. E aí eu estou ali caminhando, de repente chega um irmão, paz pastor, e eu estou caminhando, meu irmão, paz. E ele começou a conversar comigo e abrir o coração e compartilhar um pouquinho do que ele tem vivido, de desafios que ele tem vivido. Ele falou, pastor, eu estive na sua igreja 2 vezes,
a igreja onde eu congregava fechou no período da pandemia, que triste. E nós estamos procurando um lugar, estamos orando e tal, mas eu preciso abrir o coração. Falei, pode abrir o coração. E nós andamos ali uns 5, 6 quilômetros, mais ou menos. Eu andei 12 no total, corri 2 e caminhei 10, mas com ele foi uns 5, 6 quilômetros de atendimento. Orei por ele, a gente andando, orei por ele, orei pela família dele. O que é isso? Pai, santifica o teu nome na minha vida até quando eu for fazer exercício. Santifica o teu nome na minha vida quando eu for para a escola. Santifica o teu nome na minha vida quando eu for para o trabalho. Santifica o teu nome na minha vida quando eu for para o restaurante. Santifica o teu nome na minha vida quando eu estiver no transporte público, quando eu estiver no Uber. Santifica o teu nome na minha vida quando eu estiver numa fila. Santifica o teu nome na minha vida no shopping, no supermercado, numa festa de aniversário, em qualquer lugar. Em 2022 tem que ser a minha oração. Santifica o teu nome na minha vida em qualquer circunstância. Isso é viver debaixo do governo de Deus. Isso é se entregar de verdade ao governo de Deus. Eu não tenho o meu modo crente. Liguei o modo crente, hora de ir para a igreja. Chegou segunda-feira, liguei o meu modo trabalhador comum. Xinga, briga, mexe com os outros, mexe com a mulher alheia, com o homem alheio, fala palavrão. Não. O modo cristão está ligado de ponta a ponta. O modo imagem e semelhança de Deus, governado por Deus, tem que estar ligado do início ao fim. Alguém concorda aí? Então entregue-se ao governo de Deus em todo o tempo. Entregue-se ao governo de Deus em todo o tempo. Aí Jesus diz assim, venha o teu reino. Eu quero me entregar ao governo de Deus em tudo que eu fizer. Eu quero que o nome de Jesus seja santificado na minha vida, em todas as áreas, em tudo que eu estiver fazendo. Volto a dizer, no trabalho, no estudo, num passeio, no lazer, na comunhão, em momentos com a família, em tudo que eu fizer, eu quero que o nome de Jesus seja engrandecido e santificado, porque eu quero viver por Ele e para Ele. Então nós precisamos clamar, Senhor, venha o teu reino e santifica o teu nome na minha vida. Vem e me governa. Governa a minha vida, governa a minha essência, a minha estrutura. Alguém quer que Deus governe a sua vida? Então eu faço a primeira pergunta para você. Põe a primeira pergunta para mim, Gabi, por favor. E você vai ter que ser muito sincero. Coloca aí para mim, por favor. Cadê? Travou aí o computador? Travou? Misericórdia, Jesus. Mas nós estamos debaixo do governo de Deus, vai destravar. Sai daí, encrenca. Em nome de Jesus. Aqui eu estou precisando ficar no governo de Deus aqui, porque... Irmãos, eu vou ler aqui, porque senão vai atrasar a mensagem. Isso aí é complicado. A gente às vezes depende da tecnologia, às vezes ela trabalha contra. Não depende, né? A gente usa ela para melhorar a coisa. E às vezes ela trabalha contra. Mas a gente continua debaixo do governo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vocês precisam orar aí em cima, ora e abençoe isso aí, gente. Você está disposto a abrir mão do próprio modo de governar a sua vida? Gostei que só umas 3 pessoas falaram amém, o resto ficou em silêncio. Pastor, se eu gostou, gostei da sinceridade. Porque talvez você diga assim, eu sei que eu preciso, mas eu sei que eu não estou disposto. Eu quero te encorajar, não com essa mensagem, mas com esse mês, a dizer sim para essa pergunta. Inclusive a minha equipe vai me lembrar de todos os cultos, colocar essa pergunta aí. Todos os cultos. Às vezes até eu vou falar com o pessoal na abertura, fazer essa pergunta com a igreja. E nós vamos ficar martelando isso. Você e eu estamos dispostos de verdade a abrir mão do nosso próprio modo de governar a nossa vida? Não. Da minha vida cuido eu. Quem nunca disse isso? Ninguém se mete na minha vida cuido eu. Aí eu fico imaginando Jesus olhando para alguém dizendo assim, vem e me segue. Senhor, eu vou enterrar. Não, deixa os mortos enterrar os mortos e você me segue. Eu fico imaginando um jovem rico dizendo, eu quero o reino dos céus. Então pratica a lei, eu pratico desde a minha juventude. Jesus o amou e disse, então falta só uma coisa para entrar no céu. Só uma? Irmão, quando eu encontrei Jesus faltava tanta coisa. Quando eu cheguei diante de Jesus a primeira vez, mas faltava muita coisa mudar na minha vida. Mas alguém está nessa? Aquele jovem rico, Jesus falou que faltava só uma. Só uma. Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? Não é o tanto de coisas que precisam ser mudadas, mas é o tanto que você deixa Deus mudar.
Tem gente que chegou com a vida toda estourada, mas deixou Jesus mexer em tudo. E tem gente que chegou só com uma brechinha, mas não deixa Deus restaurar, não deixa Deus trabalhar ali. E por isso a pessoa continua com a vida arruinada. Eu quero, não importa o tamanho do rombo que eu trouxe para Deus, eu vou entregar tudo para Ele e vou deixar Ele levantar muros, consertar, reavivar, restaurar, tudo do jeito que Ele quiser, para a glória, honra e louvor do nome dEle. Entrega tudo para Ele. Jesus amou aquele jovem, mas não amou a atitude dele na sequência, porque aquele jovem amava mais o dinheiro do que o reino, o desejo que ele queria, o desejo que ele expressou do reino dos céus. Que essa pergunta venha ecoar na nossa mente. Como eu disse, inclusive nas viradas de intimidade, todos os dias eu vou colocar essa pergunta aí: você está disposto a abrir mão do próprio modo de governar a sua vida? É que é meu jeito, pastor, pastor, você não leva a mal não, que eu sou antigão, eu sou jovem, eu sou moderno, eu sou antiquado, eu sou não sei o quê. Não importa o quanto a gente é diferente, isso é bacana, Deus criou cada um com a sua própria identidade, personalidade, para a glória dele. Mas nada disso nos impede de ser governado por Deus, ou melhor, não deveria nos impedir. Alguém é mais bem-humorado, alguém é mais sério, mas os dois têm que ser governados por Deus e viver para a glória de Deus. Quem está entendendo? Não, eu não consigo ser governado por Deus porque eu sou muito extrovertido. E Deus não governa a gente extrovertida? Não, eu não consigo ser governado por Deus porque eu sou muito sério. E Deus não governa a gente sério. Ele não usa? Usa. Então que a nossa resposta a essa pergunta seja: sim, Senhor, eu estou. E como? Gálatas 6, vamos começar por Gálatas 6, que é a mensagem que eu ministrei na virada. Uma parte dela, o start dela, né? Gálatas 6. Quem está disposto a ser governado por Deus, precisa aprender algumas lições que a gente vai compartilhar, todas que a gente conseguiu hoje aqui. Gálatas 6, verso 7, continua aqui na NVT. Quando for mudar eu aviso. Está escrito assim, ó. Verso 7. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa o quê? Sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que é isso? Eu vou começar do fim do que eu li. Sempre que eu tenho oportunidade de servir os meus irmãos de fé, no governo de Deus, eu faço. Sempre que eu tenho oportunidade de fazer o bem a alguém que serve a Deus comigo, eu devo dizer sim. Olha, nós vamos ter um trabalho de evangelização, de intercessão, nós vamos ter uma limpeza aqui, uma arrumação, uma não sei o quê. Eu vou ajudar os meus irmãos, eu vou servir com os meus irmãos. Eu vou ajudar a aliviar o fardo dos meus irmãos, porque se muitos fizerem, cada um faz só um pouco, mas se poucos fizerem, esses poucos têm que fazer muito. Quem está entendendo? Para ficar mais claro, temos 50 cadeiras para transportar, 5 pessoas para fazer o trabalho. Quantas cadeiras cada um tem que levar? Temos 50 cadeiras para transportar, 10 pessoas para levar. Quantas cadeiras cada um tem que levar? Se tem muita gente, o trabalho para cada um fica menor. Se tem pouca gente, o trabalho para cada um fica maior. Mas a Bíblia diz que tudo que cada um plantar vai. Então se tem pouca gente, essa pouca gente vai fazer muito e vai colher muito. Então eu não vou falar para ninguém para poder fazer mais. Encorajar alguém também é plantar. Estimular mais alguém a servir também é plantar. O meu volume não é só o que eu carrego, mas é quem eu inspiro a carregar comigo. O volume do que eu faço, então só eu vou pregar para eu colher mais bênçãos, porque eu preguei para mais gente. Não, quando eu encorajo o João a pregar, eu sou abençoado através da pregação do João também. Quando ele está pregando, eu também estou colhendo. Por quê? Porque eu estimulei a pregar. Quem está entendendo?
Eu sou abençoado quando eu prego e quando eu levanto alguém para pregar. Olha que bacana. Então nesse ano, vamos permitir Deus nos governar como? Encorajando mais pessoas a servir a Deus. E como isso? Dando exemplo, sendo nós os primeiros a servir. Porque tudo que plantarmos vamos colher. Não viva em função de esperar, quando alguém fizer eu farei. Não, não, eu serei o primeiro semeador de boas atitudes, de fé, de ânimo, de amor, de alegria, de paz. Eu serei o semeador da paz na minha família. Eu serei o semeador da fé na minha casa. Quando todo mundo estiver desanimado, eu trago fé, eu trago ânimo. Onde eu passar, eu quero carregar as palavras de vida eterna. Eu quero plantar sementes que vão ecoar para a eternidade. Ambientes que estavam tenebrosos vão brilhar através da luz de Deus na minha vida, porque eu vou plantar luz onde eu chegar. Tem gente, irmão, que onde chega, o ambiente fica pior. As pessoas estavam tristes, agora quando a pessoa chega, as pessoas entram em desespero, em depressão. Tem gente que é negativo, consegue enxergar o pior em tudo. Eu quero plantar coisas boas debaixo do governo de Deus. Só que essa mensagem nasceu no meu coração por causa de um versículo, o versículo 9, põe para mim. Portanto, não nos cansemos de fazer inclusive o título da mensagem do culto da virada de ano, que eu te encorajo a assistir, é: não se canse de fazer o bem, renove-se em Deus. Deus ministrou isso muito profundamente ao meu coração. E começou a ministrar e eu ainda nem sabia que a igreja seria assaltada na noite de Natal. Na madrugada de Natal. Entraram na igreja, levaram o teclado da igreja. Daqui a pouco a gente compra outro melhor ainda. Agora a gente está com um muito bom aí que o Elton emprestou. Mas vamos comprar outro em breve. Bagunçaram tudo o escritório meu. Arrombaram a porta do quarto da Ananias. Ele não estava aí. Obviamente, o quarto que eu fico aqui esses 12 dias sem sair, o Gustavo e a Cibele estavam dormindo lá esses dias e tal. Entraram lá, bagunçaram, reviraram, levaram coisas do Gustavo, da Cibele. E aquilo deixa a gente enfurecido, porque é uma afronta. Bagunçaram muita coisa. E antes de eu saber que a igreja seria assaltada, o Espírito Santo já estava falando para mim: não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o bem. Sabe por quê? Porque Deus já sabe o seu amanhã, Deus já sabe como é que vai acabar esse ano, e Ele já vai semeando palavras no nosso coração para nos preparar, para enfrentar cada desafio, na presença dEle e para a glória dEle. Isso é ser governado por Deus, não é ausência de lutas, mas é presença de Deus no meio de todas as lutas. Grava isso, ser governado por Deus não é sinônimo de ausência de lutas, de tempestades, de dias difíceis, mas é sinônimo de presença de Deus, palavra de Deus, inspiração de Deus no meio da tormenta, da tempestade, dos dias difíceis. É consolo de Deus nos dias de pranto, é renovo de Deus nos dias de cansaço, é esperança nos dias de desespero, porque Ele não nos abandona. Se renove em Deus. No governo de Deus Ele trata as nossas feridas, Ele não nos abandona feridos. No reino de Deus Ele lava, ou melhor, Ele disponibiliza o sangue de Jesus para nós lavarmos as nossas vestes. Ele disponibiliza a sua palavra para nos limpar. O reino de Deus não é um reino onde só os perfeitos entram, não, não. Os imperfeitos chegam e são aperfeiçoados pelo Senhor do seu reino. Esteja disposto a fazer o bem, mesmo quando você estiver cansado de fazer o bem. Quem nunca falou: cansei de ser bonzinho? Alguém aqui já disse isso? Diga eu. Cansei de ser bobo. Alguém já? Agora comigo é assim: escreveu, não leu? Vixe, que isso, Gustavo? Está nervoso? Ele falou que o pau comeu, quer arrebentar tudo. Era. Agora, comigo é assim: escreveu, não leu, senta aqui, vamos abrir a Bíblia e vamos ler junto. Irmãos, todos nós nos cansamos de fazer o bem, principalmente quando não há, ou quando aparentemente não há retribuição.
Mas continue fazendo bem, porque Deus prometeu que Ele vai te dar a colheita. Se as pessoas não reconhecerem, não valorizarem, fica tranquilo. Deus diz que tudo que a gente fizer, nós vamos colher. A gente não leu isso agora? Ninguém zomba de Deus. Tudo que vamos plantar, Ele vai colher. Como é que eu me consigo continuar fazendo bem? Se renovando em Deus, se fortalecendo em Deus. Olha o que diz Isaías 40, versos 28 ao 31, também na NVT. Isaías 40, do 28 ao 31. Está escrito assim, 28. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Quando é que Ele perde as forças? Quando? Nunca. Quando é que Ele se cansa? Nunca. Deus não está cansado do Rogério. E Deus não perdeu forças para agir na vida do Rogério. E também não está cansado do e da. Pastor, eu tenho uma pessoa na minha família que dá muito trabalho. Deus deve estar cansado daquela pessoa. Segundo a palavra dele, Ele não se cansa. Ele não pode mentir. E nem pode negar a sua própria palavra. Se Ele disse que não se cansa, hoje é um dia de esperança para mim, para você e para aquela pessoa. A gente às vezes diz assim, cansei de dar oportunidade para essa pessoa. É humano, é normal. E eu não estou dizendo que você precisa ficar dando oportunidade para pessoas que já provaram para você que não vão valorizar isso. Não é disso que está falando. Jesus falou para os seus discípulos, e isso Deus tem falado muito comigo. E eu comecei, algumas pessoas talvez estejam até me julgando. Talvez, pessoas estão até distantes, até falando mal de mim. Agora o pastor não está nem aí porque eu não sei o que, porque eu não sei o que lá. Mas Deus falou comigo, pare de ficar se matando para ser agradável para com quem não dá valor em você. Não estou tratando ninguém mal, mas eu preciso dedicar. Se eu tenho 60 minutos para dar atenção, eu preciso dar atenção a quem quer e valoriza, e vai receber bem essa atenção. E isso é bíblico. Eu não estou falando sobre buscar o perdido, isso é nosso papel. Jesus falou, quando vocês entrarem numa cidade, falou para os seus discípulos, eu sou discípulo de Jesus, forem bem recebidos, quiserem que você fique ali, fique. Te derem de comer, coma, te derem de beber, beba, de vestir, vista. E enquanto vocês forem bem recebidos, fique. O que é isso? Gente que quer a nossa aliança, tem a nossa aliança. Mas gente que escolheu que não quer a nossa aliança, eu não posso ficar ali. A Bíblia diz para eu seguir. Jesus falou assim, olha, se não receberem vocês, se não derem valor, saiam daquela cidade e sacudam até a poeira dos pés de vocês, e deixa que aquela cidade eu trato. Estou trocando em miúdo, estou falando de linguagem simples. Jesus fala de juízo, que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, que rejeitou uma oportunidade. Ali, claro que ele está falando de rejeição, a palavra dele, gente. Mas ali tem uma lição. Não fique investindo tempo em quem não te dá ouvidos. Ore por essas pessoas, interceda. Gente, vamos entender. Gente que a gente está lutando para ganhar para Jesus, a gente vai precisar dedicar tempo. É mexer aquela terra. Tá claro até aqui? Agora, gente que já está com Jesus, mas não quer estar com a gente. Deus abençoe. Fica firme. Deus te abençoe. Segue a vida, mas eu tenho gente para cuidar. Eu tenho gente para alimentar. Eu tenho gente para abraçar, para amar, que quer. Então, eu preciso investir meu tempo com estes. Tá claro? Isso é bíblico. Mas vão falar. Deixa eu falar, irmão. Deus falou comigo, para de dedicar atenção a quem se reuniu e sentou em mesas para falar de você pelas suas costas. Não mandou ficar com mágoa, revolta, chateação. Pastor, aconteceu isso? Irmão, com certeza na vida já aconteceu comigo, com você. Já ou não aconteceu com você nunca? Já. Eu não estou falando de nenhum fato recente, algo que esteja acontecendo. Não estou sabendo de nada. Eu estou falando em geral na vida. Gente que diz, não, a gente preciso falar, vem aqui. Não, porque isso, porque aquilo. Deixa e segue adiante, continua fazendo bem, porque sempre tem alguém aberto a receber o bem que os outros rejeitaram e desprezaram.
Sempre tem alguém querendo receber o que você e eu carregamos. Para de ficar lamentando quem não quis receber o bem que Deus colocou em nós. Vai adiante. Como é que eu não me canso de fazer o bem? Segundo Isaías 40, ainda vamos lá no 29. Pode ir. Dá forças aos cansados, vigor aos fracos. 30. Até os jovens perdem as forças, se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como quem? Como águias. Correm e não se caminham e não desfalecem. Como é que eu faço para me renovar em Deus, pastor? E não me cansar de fazer o bem? Como é que eu faço? Põe aí para mim, por favor. Esperando muito em quem? Em quem? Não, mais forte, em quem? Em Deus. E não, pode pôr o próximo, demais em si mesmo. Porque às vezes nós criamos expectativas fora da realidade a nosso respeito. Não, esse ano eu não vou pecar. O ano inteiro. Bom, a Bíblia diz que ele diz que não tem pecado, já está pecando e está fazendo Deus mentiroso. Porque Deus diz que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Agora cuidado para não ser sem vergonha e dizer assim: bom, se Deus já falou que eu vou pecar, então está liberado. Não, não é nada disso. Pecado tem que ser um acidente na nossa vida e não uma prática. Programação da minha segunda-feira, 8 da manhã, tomar café, 8h15 pecar, 8h30 sair de casa, 8h45 orar pedindo perdão daquele pecado, 9 horas me preparar, 9h15 pecar de novo. Não. Isso aí é vida de pecador perdido. A vida do salvo em Cristo Jesus, de alguém que ama Jesus, no planejamento do dia, da semana, do mês e do ano, o pecado não está no cronograma. Tá o horário, eu vou sair para dar uma pecada. Não, não quero. O pecado é um acidente que acontece no meio do caminho. Quem está entendendo? Sair para correr. Vou correr 2 quilômetros, 2,5 km eu tropeço e caio. Aí eu levanto, corro mais, aí caminho 1, porque vai estar doendo, dá uma melhoradinha, corro mais 1,5 e caio depois no 4º quilômetro. Alguém programa isso? Não, mas a pessoa pode acontecer de cair. Esses dias atrás eu caí correndo, graças a Deus foi na grama. Tinha um negocinho lá, eu não vi. Caí. Primeira coisa que a gente faz quando cai é olhar para ver quem viu. Depois a gente preocupa se machucou. Primeiro é a vergonha, fala, misericórdia, Jesus, olhei, graças a Deus eu acho que ninguém viu, mas sempre alguém viu. Sempre. Ninguém falou nada até hoje, ou foi por respeito, ou ninguém que eu conheço viu. Quem viu era desconhecido, está tudo sob controle. Mas foi um acidente, irmão. Eu não planejei cair naquele dia. Mas Deus é tão bom que o meu acidente foi na grama. Se é no cimento, machuca mais. Assim tem que ser o pecado na nossa vida. Se e quando acontecer, tem que ser um acidente e não algo planejado. Está claro aqui? Renove-se em Deus, esperando muito nele e não esperando demais em si mesmo. Espere em si, crie expectativas sobre você, mas não demasiadas. Espere muito em Deus e não demais. Pode pôr o próximo, por favor. No próximo. Às vezes nós criamos expectativas além da realidade no outro. Essa pessoa vai me dar uma palavra, essa pessoa vai me abrir uma porta, essa pessoa vai me fazer isso, vai fazer aquilo. Naamã foi até o profeta e disse, o que ele disse? Olha, eu tenho umas cartas aqui. O rei da Síria mandou cartas e agora na verdade Naamã primeiro não foi o profeta, foi o rei de Israel. O rei de Israel entrou em desespero. E aí Eliseu ouviu falar, o que foi? O rei está desesperado. Por quê? Porque o general do exército da Síria está aí, com umas cartas aí do rei da Síria, que é para ele ser curado aqui, porque tem uma menina que foi levada aí, deportada para lá. Eu acho que ela quer perturbar a gente, já que ela não ficou aqui, acabaram com a família dela, levaram, então ela quer tumultuar os que ficaram em Israel. Por quê? Essa menina disse que se ela vier aqui, ela vai conhecer que tem profeta e vai ser curado. Isso aí é a ocasião que o rei quer arrumar briga, guerra. A conversa chegou até Eliseu. Eliseu falou, o que o rei está desesperado?
Manda vir até mim, que essa moça é de Deus, essa moça é de fé. Esse homem, esse Naamã e o rei da Síria vão saber que há Deus em Israel sim. E então chega o Naamã. Quando ele chega, o Eliseu nem atende ele, gente. Fora do comum. Marcou um atendimento com o pastor mandou um outro pastor da equipe atender, um obreiro atender, uma outra pessoa atender. Aí a pessoa olha e fala assim, marquei atendimento e não me atendeu, outra pessoa que atendeu. Às vezes naquele dia Deus vai tratar comigo e com você assim. A gente criou a expectativa que uma pessoa iria nos atender e foi outra. A gente criou a expectativa que alguém ia cantar, tocar, pregar e foi outra pessoa. Esse ano, irmão, viva mais leve. Pare de criar expectativas demasiadas fora do lugar. A tua expectativa tem que estar em Deus. Quem Deus vai usar é só instrumento. Eu só preciso ser um cano. E deixa a água do Senhor passar por esse cano e alimentar muita gente aqui. Aí o que acontece? A glória não é do cano, a glória é da água. O cano é só o canal. Quando Naamã avisa, Eliseu nem desce para atender. Eliseu fala para ele ir lá tomar banho no Rio Jordão. O que é? Naamã, não queria dizer não, estou tentando falar com jeitinho. Mas ele falou assim, manda esse cara ir tomar banho. Vai tomar banho. Eu estou querendo ser curado, eu sou general. Eu sou o cara, ele manda eu ir tomar banho. Vá tomar banho. Tomar banho onde? No Rio Jordão, rio sujo ainda, barrento. Naamã já está pronto a desistir, revoltado, mas tinha bons servos ao redor dele. Bons soldados, aqueles homens disseram, Senhor, se ele pedisse coisa mais difícil você não faria? Não, mas é que eu pensei que ele ia vir, que ele ia orar, levantar a mão, clamar ao Deus dele, pôr a mão na minha cabeça, plantar bananeira, igual a gente pensa que vai ser. A gente cria expectativas e não é errado, pelo amor de Deus. Eu crio expectativas na minha cabeça, nos outros também. Alguém mais? Irmão, eu estou cheio de expectativa em vocês esse ano. Glória a Deus. Eu estou em expectativa que vocês vão ganhar mais um para Jesus, pelo menos no primeiro semestre. E mais um no segundo semestre. E ganhar mais um é consolidar, trazer até a pessoa converter, ficar firme e a pessoa começar a ganhar mais um. Diminuiu, amém. Porque tem gente que fala assim, não, mais um, pastor, a pessoa aceitou Jesus, pronto, agora o largo se vira. Não, você precisa ajudar. Até que a pessoa ande sozinha. Com Jesus, sozinha, que eu digo é pelas próprias pernas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é triste o que eu vou dizer agora. Eu não quero baixar o nível da minha expectativa não, mas, irmão, só da igreja amadurecer a ponto de não dar trabalho já é um avanço. Pastor não me carregou no colo. Pastor não me balançou. Irmão, tem gente que além de não ganhar ninguém, ainda fica melindroso com coisinha. Eu não estou dizendo dos dias difíceis que a gente precisa de colo. Isso é humano, todo mundo precisa. Não importa o tempo que a gente tenha. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de um carinho e que tem momentos que a gente precisa de uma atenção especial. Não é isso que eu estou falando, está claro? O que eu estou dizendo é que parece que precisa disso. Tem gente que parece que precisa disso a vida inteira. Todo ano, todo mês, toda semana e se bobear todo dia. Uma vez, uma pessoa da igreja mandou mensagem para outra pessoa falando mal de mim. Pastor, não me dá atenção, no meio da pandemia. Falei, opa, pastor, não dá atenção, não sei o quê. Eu falei com a liderança semana passada numa reunião, pedi para mandar mensagem um por um, falar com um por um. Porque eu não consigo às vezes falar com todo mundo, aí cada líder fala com os seus, identificou alguém que precisa de uma atenção especial, me passa que aí eu vou, e a gente vai organizando. A Bíblia manda fazer assim. Jesus, quando vai multiplicar pães e peixes, manda organizar, senta aí em grupos. Moisés recebe instrução do seu sogro Jetro, olha, você está fazendo um trabalho que cansa o povo e você, manda sentar em grupos aí, organiza líderes. Questão de sabedoria e quebra de idolatria, porque tem gente que idolatra alguém, então já quebra isso também. Aí o que acontece? Eu falei assim, mas aí uma pessoa veio falar comigo, pastor, então a pessoa mandou uma mensagem para o senhor e tal. Eu falei, irmão, deixa eu te mostrar aqui, fui eu que mandei uma mensagem, a pessoa não me respondeu. Aí eu entrei em contato, a pessoa, pastor, tudo bem? Eu não falei nada que tinha me falado, como é que você está? Pastor, aí a pessoa foi sincera, queria pedir perdão. Eu não estava bem não, e falei bobagem. Glória a Deus. Gente, vamos avançar. Pare de criar expectativas demasiadas no próximo. Eu não estou dizendo que você não deva criar expectativas. Está claro isso? Você tem que ter expectativa. Eu vou para uma igreja, o pastor tem que ser uma pessoa de Deus, tem que orar, me trazer uma palavra.
O pessoal do louvor tem que orar, adorar, se consagrar a Deus, de modo que quando a gente for adorar ali, tem um ambiente espiritual, uma unção de Deus naquele lugar. Eu vou para a igreja, levo os meus filhos, eu estou na expectativa que as tias do Ministério Infantil vão cuidar com amor, com carinho, que vão orar, jejuar, se consagrar, para trazer o melhor para as minhas crianças. Glória a Deus, tudo isso é bíblico. Mas não crie expectativas demasiadas no próximo. Tá claro? Agora tem um supervisor na minha área, esse cara vai me promover, não te promove, você fica frustrado, começa a trabalhar mal, aí ainda é demitido. E tudo começou porque você criou uma expectativa errada. Espere muito em Deus. Deus, o Senhor vai usar esse supervisor que parece que gosta de mim? Irmão, às vezes quem vai te promover é aquele que parece que não gosta de você. Eu já fui promovido quando eu trabalhava numa empresa, fui promovido por aquele que parecia que não gostava de mim. O meu chefe ali próximo, que parecia que era bacana, legal comigo, não me promoveu. Chegou outro, que era mais sério, mais rígido, não sei o quê. Passou uma semana na empresa, antes de ir embora, que ele vinha para São Paulo, voltava, e falou assim, ó, nós vamos aumentar o salário dele. Aumentou 50% do meu salário e me promoveu. A sua promoção, a resposta que você está esperando, o bom atendimento que você está esperando, a solução para o seu problema, muitas vezes vai vir de quem você não imagina. Esteja aberto, porque vem de Deus. Deus inclina o coração de quem Ele quiser e como Ele quiser, mas Ele faz a obra dEle na nossa vida. Tudo que a gente planta vai colher debaixo do governo de Deus, se não nos cansarmos de fazer o bem. Espere muito em Deus, e não demais no próximo. E por terceiro, espere muito em Deus, e não demais em estruturas limitadas. Lembra que Deus não se cansa? Lembra que Deus disse que os jovens se cansam? O que é isso? Aquele que tem mais vigor, aquele que está no auge da sua força física. Você viu o Rogerinho veio ali andando, irmão, me dá uma gastura isso. Pediram para eu buscar alguma coisa, estão esperando, e tá assim, eu já venho correndo. Mas é uma geração diferente. Aí vem o meu filho de 13 anos assim, com a Bíblia. Parece que ele está entrando no casamento com a aliança. Porque treinou muito quando era pequeno, foi convidado muito casamento. Mas ele pode estar cansado, que ele pode ter subido correndo 2 andares e descido correndo. Mas irmão, cada um. Aí eu fico com expectativa. Não, eu tenho expectativa nele, mas também tem que ter limite. Tá claro? Jovens são fortes. Jovens está falando de vigor, mas eles se cansam. Então não espere demais em estruturas que são limitadas, por mais fortes, por mais sólidas que elas sejam. Não espere demais em estruturas imperfeitas. E aí eu destaquei 3, já para arrebentar mesmo. Governo, o governo vai resolver minha vida. Governo, irmão, eu vejo uns militantes aí besta. Eu tenho meu pensamento político, eu tenho isso é nosso direito e a gente precisa exercer. Esse é um ano de eleição, que Deus nos dê sabedoria para fazer boas escolhas. Mas para de ser besta, fanático por causa de político. Besta. Não, pastor, porque a esquerda ficou tantos anos no poder, resolveu nada. Não, porque a direita também ficou no... Para. Deixa de ser bobo. Pastor, o senhor está defendendo algum político? Eu defendi algum político? Eu tenho minha preferência. Mas eu estou aqui pregando a palavra? Estou defendendo algum político? Estou falando que todo governo é imperfeito, porque é feito por homens que são, e homens aqui eu estou dizendo ser humano, homem e mulher, imperfeitos. O melhor que você pode achar que é bem intencionado ou bem intencionada, que é imperfeito. E fica tranquilo que eu vou chegar no nível mais pertinho mesmo, para ficar claro o que eu estou falando aqui. Não estou dizendo que não podemos ter expectativas em nós, no próximo, nem em governo. A gente tem que ter, mas eu tenho que ter limite das minhas expectativas nisso. Amém? Tem gente que acha que o governo vai resolver sua vida, não resolve, fica frustrado. Aí só vive bagunçando, frustrado. Para. Sociedade. Irmão, a sociedade que nos aplaude hoje, amanhã nos chuta. A sociedade que diz que nós somos bons hoje, amanhã diz que a gente não presta. A sociedade que diz assim, vem, e nos abraça hoje, amanhã das costas, finge que não nos conhece. Alguém já passou por experiências assim, no convívio social? Então não crie expectativas demasiadas na sociedade. E por fim, essa aí alguém vai escandalizar. Que isso, pastor? Irmão, aqui é lugar que pregar a verdade. Quem não aguenta, entrou na casa errada. Não, pastor, eu quero ouvir a verdade, mesmo que doa. Então, glória a Deus, estamos juntos. A gente vai falando com carinho, com jeitinho.
De que a gente vai vindo de longe, vai chegando pertinho. A agulha vai entrando de pouquinho, né, Naná? Mas ela entra. Não cria expectativa demasiada em quem? Na igreja. Eu não disse no Senhor da igreja. Nele você pode esperar o melhor. Eu estou falando na igreja, nós. Nós somos a igreja, não é o prédio. Nós. Nossa comunhão, nosso ajuntamento, nossa koinonia. Isso aqui é a igreja. E aí eu espero que vocês vão honrar, que todo mundo que falou que vai ganhar mais um para Jesus vai ganhar. Irmão, quantos anos? Eu tive um monte de gente aqui, igual hoje, dizendo que ia ganhar mais um para Jesus. Se todo mundo tivesse cumprido o que falou, esse prédio já estava pequeno para a gente. Aí não aconteceu naquele ano. Chega o final do ano, eu frustrado, digo assim, não vou mais pregar a Deus. Por quê? Porque o povo prometeu que ganhava mais um, não ganharam, então não adiantou nada, vou largar o ministério. Não, irmão, meu ministério não é por causa de vocês, é por causa de Deus. É na direção de vocês, mas a razão é Deus. Não, pastor, sua razão de ministrar não sou eu, não. Porque se amanhã você disser que eu não sirvo mais para ser seu pastor, então eu tenho que parar de pregar. Você é um privilégio para mim. Ser seu pastor é uma honra para mim. Mas a razão de eu ser seu pastor é Deus. E a razão de você ser ovelha nesse rebanho é Deus. Quem está entendendo? Quando Ele é a razão, a nossa aliança flui, as coisas dão certo, funciona. Então não coloque expectativas demasiadas. Agora encontrei a igreja perfeita. Ah, é? Onde? Oh, é aqui, pastor. Não, não é não. É assim, pastor. Não é. Ok, isso, pastor, então eu vou sair. Então você pede para Jesus te arrebatar hoje. Porque aqui na terra você não vai achar a igreja perfeita. Mas procure uma igreja bíblica. E eu creio que a nossa igreja é bíblica. Mesmo sendo imperfeita, porque a gente erra. Um dia você espera algo de mim, eu não correspondo. Um dia eu espero algo de você, você não corresponde. Mas a gente se ama e segue adiante. E a gente vai melhorando a cada dia. Isso não é desculpa para a gente ficar acomodado. Isso é encorajamento para nós melhorarmos. Isso não é desculpa para alguém usar quando alguém fala, irmão, você não viu a mensagem do pastor? Não espera muito de mim, não. Não falei nada disso, larga de ser sem vergonha. Aí o marido começar a falar para a esposa para o marido, eu falar, ô irmão, você não vai servir aí? Ô pessoal do telão, o que aconteceu? Pastor, lê tua palavra lá. Vem não. Nós devemos criar expectativas uns nos outros, na igreja, na sociedade, no governo, em si mesmo. Só não pode ser demasiada, amém? É disso que eu estou falando. Renove-se em Deus, aprendendo com Ele, confiando nele. O verso 31, põe na Almeida Revista e Corrigida para mim, por favor. Isaías 40, 31, ARC. Olha como que diz aqui, ó. Mas os que esperam em quem? Por que eu pus a Almeida agora aqui? Porque na NVT diz, mas os que confiam. Na Almeida Revista e Corrigida diz, mas os que esperam. E eu quero tratar as duas linhas. Confiar em Deus. Como é que eu confio em alguém? Através do quê? Que a confiança aumenta ou diminui? Através do quê? Relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais eu sei se a pessoa é confiável ou não. Antes ainda de falar de confiar, vamos falar aqui, ó, esperar em Deus. Por isso eu abri a Almeida. Esperar em Deus. Põe aí para mim o próximo tópico, por favor. Não é cruzar os braços. Deus vai fazer tudo. Não significa cruzar os braços. Pastor, estou esperando em Deus. O quê? Um trabalho. E aí, você entregou o currículo, se capacitou, se qualificou. Não, pastor, estou aqui em casa. O que for de Deus, a bênção vai vir me alcançar. Para com isso. Ser bobo. Esperar em Deus não é cruzar os braços, e sim ação. Como assim, pastor? Em Isaías 40, 31, a gente leu que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como? Subirão. Não diz que Deus os fará subir. Diz que eles... Isso é ação. É uma ação sobrenatural, porque recebe asa. Alguém aqui tem asa de águia? Alguém aqui é águia? Sabe o que Deus está dizendo? Quando você começa a agir, esperando em mim, quando você começa a agir e se renovar, confiando em mim, eu coloco algo sobrenatural na tua vida para te levar em níveis que você jamais chegaria. Correrão e não se cansarão. No dia da virada eu dei o exemplo, 2 irmãs aqui correram a São Silvestre. Pergunto se cansaram. Cansaram.
Porque o normal, para quem corre, é se cansar. Mas vai até o fim. Começou, vai até o fim. O que é isso? Deus dizendo, eu faço algo extraordinário, você não vai se cansar de fazer o bem, porque você vai ser renovado por mim. Caminharão e não se fatigarão, está falando de uma jornada longa, você continua, não diz assim, eu até corri, mas agora faz muito tempo, eu desisti, não, continua plantando, porque de Deus vai vir a colheita. Ele disse, se nós não desistimos, a colheita virá. Então, espera, confia. Esperar não é cruzar os braços. Esperar em Deus não é cruzar os braços. E sim, fazer o quê? Põe para mim aí. Confiar e aprender. Por que, pastor, confiar e aprender? Porque eu espero em quem eu confio. E para eu confiar, precisa aumentar meu nível de relacionamento. Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu confio em Deus. Alguém está comigo? Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais o meu nível de confiança aumenta. Há pessoas que quanto mais a gente se relaciona, mais o nível de confiança diminui. Tem gente que você vai se aproximando e vai vendo isso, a pessoa pensei que ela era confiável, não é não. Mas Deus, quanto mais você se relaciona com Ele, quanto mais próximo você se torna, quanto mais íntimo você se torna, mais você vê que Ele é confiável. Ele nunca nos abandonou e está disponível para nós até nos dias mais terríveis, mais sujos da nossa vida. Ele está lá dizendo, sai dessa sujeira, porque eu não desisti de você, eu não abri mão de você, eu quero te salvar, eu vou te lavar, eu vou te restaurar, eu matei meu filho numa cruz para mudar a tua história. Não desistiu. Ele não desistiu. Quanto mais eu me relaciono, mais eu confio nele. Aprender, pode colocar o próximo, por favor. Aprendo para saber o que esperar e o que não esperar. Tem gente esperando de Deus coisa que Deus nunca disse que faria. Tem gente esperando de Deus coisa que Deus nunca prometeu. Então quando eu aprendo mais de Deus, eu sei o que esperar e o que não esperar. Deus, eu espero que à medida que agora eu me converti, eu sou de Deus, todo mundo vai fazer as minhas vontades. Ele nunca disse que seria isso. Deus, eu espero que a minha vida agora que eu vim para Jesus seja uma vida sem problema. Ele também não prometeu isso. Ele prometeu presença no meio da tempestade, no meio da aflição, no meio dos dias maus. Ele disse, vocês terão aflições no mundo, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. A gente só sabe disso se relacionando com Deus. Porque quando o nosso relacionamento com Deus é superficial, quem é da época dos armários Itatiaia? Levanta a mão aí. Eu ouvi falar, eu vi fotos, eu não sei o que é. Mas vocês que são dessa época, ô João, você é dessa época, João? Você levantou a mão, eu vi. Você levantou a mão, agora não baixa não. E o armário Itatiaia, tem gente que talvez ainda tem em casa. Pastor, eu tenho uma relíquia, na casa da avó tem. Aí ele tem aquele vidrinho, né, que corre um para lá e um para cá, onde ficavam os copos. E no vidrinho é sempre adesivo. Também era assim? Era, de lei. E o que tinha no adesivo? Seja firme e constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que a vossa obra no Senhor não é em vão. É isso? E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Você viu um adesivinho desse no armário Itatiaia? Ou qualquer marca? Mas está na Bíblia esses dois textos que eu acabei de ler? Falar? Tá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você já viu em algum adesivinho no armário? Está na Bíblia também? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Você já viu em algum armário? Mas o que você viu no armário? O Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Abriu o armário, não tem nada. O nada está lá, não faltou mesmo. Só ele está lá, o nada. Dá até um vácuo a hora que abre, vem até aquele vento. Ou, mais outro adesivinho, o que você viu lá? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que está perturbado, a pessoa não está cansada, mas está o adesivo lá. Ela não espera em Deus porque ela conhece. Ela espera em Deus porque alguém produziu um adesivo. Aí ela não se relaciona com Deus.
A Bíblia dela é 2 páginas, Salmo 23, Salmo 91 e só. Ela cria expectativas que Deus nunca prometeu. Pastor, o senhor está dizendo que ele não prometeu Salmo 23 nem 91? Não, ele prometeu tudo isso dentro de um contexto maior. Por isso, leia a Bíblia inteira. Aí eu vou dizer de novo, tudo que está escrito na Bíblia é verdade, mas tem um contexto completo, leia a Bíblia. Você vem para uma igreja que o pastor não quer fazer a tua cabeça, quer te fazer massa de manobra ou lavagem cerebral e trabalhar só em cima de alguns textos para manipular você. Não, você está dentro de uma igreja que o pastor te encoraja, leia a Bíblia toda, examine a Escritura e veja se a gente tem pregado aquilo que é bíblico. Se estamos pregando o que é bíblico, então viva em honra, respeite a Deus, a palavra e a sua igreja, e vamos crescer junto, família de Cristo. Se o que eu estou falando para vocês, você lê na Bíblia, viu que não é verdade, procura um lugar que é. Mas se você está ouvindo verdades aqui, se a conduta desse lugar é bíblica, então para de dar desculpa e se lança logo, porque nós estamos clamando por você, servindo com a gente, ganhando almas com a gente e mudando a realidade da nossa geração, juntos, amando os perdidos e salvando a vida de pessoas. Irmãos, eu me gasto, eu me desgasto, não tenho problema com isso, mas eu quero colher aquilo que eu estou plantando, e eu quero colher aquilo que Deus prometeu. Pastor, se eu não planta nada de ruim, planto, e peço perdão a Deus, porque a gente tem que arrancar a semente ruim, para que ela não venha germinar, arrebentar a nossa vida. Mas a semente boa, e eu creio que eu estou vendo um monte de semente boa hoje aqui. Está cheio de semente boa, tem semente boa aí? Traz seus frutos domingo que vem. Traz seus frutos no outro domingo, no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Traz seus frutos. Eu preciso aprofundar. Hoje eu vou pregar metade da mensagem, domingo que vem eu prego outra metade. Gente, eu terminei o culto da virada, deixando um gostinho assim. E vai ser de novo hoje. Olha lá, quem veio na virada falou, não, porque está doidinho para ouvir. O pulo do gato está guardado. E eu pensei que ele vinha hoje, ele só vem domingo que vem. Como assim passou o pulo do gato? Você vai entender. Mas eu preciso ser mais compacto esse ano nas ministrações. Pode colocar o próximo. Por que eu tenho que me renovar em Deus? Aprender e confiar. Porque eu aprendo para saber como esperar. Não é só o que esperar e o que não esperar, mas é saber como esperar. Às vezes a pessoa está esperando uma coisa que é uma promessa de Deus para ela. É bíblico para ela. Mas ela não sabe como esperar. E ela espera fazendo tudo errado. Eu preciso me relacionar com Deus para aprender, para saber como esperar, quando esperar, porque Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo. Quando? Como agir? E quando agir? Tem gente que só age fora da hora. Irmãos, nossa, com certa frequência, eu sinto raiva no bom sentido. Se é que tem uma raiva no bom sentido. E vergonha de mim mesmo. Mais alguém? O que eu falei agora não era hora de eu falar? O que eu fiz agora não era hora de fazer? Meu Deus, que vergonha. Alguém já fez isso? Eu não vou perguntar se você já fez em 2022, porque aí você também está demais, hein? Não, mas tem gente que está falando, pastor, eu fiz. Eu fiz. Irmãos, quando a gente cresce na intimidade com Deus, quando a gente aprende mais de Deus, o nível da confiança aumenta. E a gente aprende o que esperar e o que não esperar. Quando esperar, como agir, quando agir, que em 2022 nós venhamos a aperfeiçoar essas coisas em nós. Que mais, pastor? Põe aí próximo. Aprendo para ser mais íntimo e mais semelhante a Ele, porque Ele quer que eu seja a imagem e semelhança dEle na terra, para que mais pessoas o desejem através do meu e seu comportamento. Por isso que não dá para ser crente meia boca. Você é exatamente a expressão de Deus aqui na terra, o embaixador, a embaixatriz de Cristo aqui na terra. Jesus quer que as pessoas olhem para mim e para você e leiam a Bíblia olhando para o nosso comportamento. Gente que não pega hoje ainda, não pega uma Bíblia aqui, ó, igual a gente pega aqui, ó. Está lendo o nosso comportamento e está esperando encontrar o que está escrito aqui nesse livro. Vai, vou dar uma palhinha. Põe Gênesis 1,14, vai. Só por causa da minha Priscila. Vai ficar, não, vai. Vai viajar, irmão Beto, irmã Priscila? Vamos viajar quando?
Não é Deus mesmo, né? Vai. Vocês iam pegar de longe também, mas vai pegar de perto um pouquinho. Mas é só a introdução, é só a palhinha. Domingo que vem é que a gente vai aprofundar nessa parte, daí em diante. Domingo que vem eu já pego daqui. Ó, Gênesis 1,14, NVT, olha o que está escrito aí, ó. Aqui eu estou entrando no pulo do gato. Então Deus disse, haja luzes no céu. Para o quê? Não, tem que ser bem forte. Para separar o dia da noite. E marcar o quê? As estações. Os dias e os... Pastor, o que isso tem a ver com essa mensagem entregando o seu governo de Deus? Porque no governo de Deus tudo tem o seu tempo. E a separação de tempo no governo de Deus. Como assim? Quando nós nos entregamos ao governo de Deus, nós aprendemos a iniciar ciclos e encerrar ciclos. Separar coisas que precisam ser separadas. Tem gente que faz da vida um bolo só. Eu vou dar poucos exemplos aqui, mas só para dar uma pincelada. Há momentos que a gente precisa separar quase que completamente o nosso emocional do nosso espiritual. Porque senão o nosso emocional vai atrapalhar. Alguém já percebeu isso na vida? Há momentos que nós precisamos separar completamente o nosso racional da nossa fé. Senão vai dar ruim. Alguém já percebeu isso? Imagina o Pedro dentro do barco, raciocinando o peso dele, a água, a gravidade, não vai dar. Pedro, quando a emoção entrou e não ficou separada, ele afundou. Enquanto a emoção estava separada da fé, ele andou sobre as águas, só pela fé. Sentindo, emoção entrou, tem que separar um do outro. Cada um governa a sua área. Tem momentos que a razão tem que misturar com a fé. Porque você está impelido de fé para algo, mas você precisa parar, olhar. E aí, com a razão, você coloca sua razão diante de Deus e diz, Deus, é isso mesmo. Deus vai dizer, não, cuidado, você está empolgado. Mas tem momentos que tem que separar. Um dia do outro tem que ser separado. Uma semana da outra tem que ser separado. Um mês do outro. Uma estação da outra. Deus não criou nada por acaso, irmãos. Tudo tem seu propósito. Por que Deus encerra um dia em 24 horas? Por que Deus encerra uma semana em 7 dias? Por que Deus encerra um mês? Uma estação, inverno, outono, primavera, verão? Por que Deus encerra anos? Porque se a nossa vida fosse uma linha só, ninguém aguentava. Cada mudança de ciclo e de estação precisa ter um rompimento. Com o ciclo anterior. E tem gente que está sofrendo, porque ainda está amarrado em 2007. Em 94. Em 2012. A pessoa não rompeu. Ela está em 2022. Carregando as dores e frustrações de 2009. Ela não rompeu, ela não separou. Aquilo que aconteceu em 2021 de bom, glória a Deus, fica de testemunho, de boas lembranças, mas agora rompeu. E você tem um novo ano para viver coisas melhores ainda na presença de Deus. Aquilo que aconteceu de ruim em 2021 não pode ficar sendo carregado como lixo. Não pode. Eu desci aqui no corredor, tá cheio de saco de lixo ali, porque por conta de virada de ano, feriado, lixeiro. E eu falei, meu Deus, esse lixo aqui, gente, não vejo a hora de já colocar. Só que a gente não coloca na rua, porque senão vem gente, mexeu, animais, aquela coisa toda. Então tem que deixar aí dentro, fica no cantinho ali, mas aquilo incomoda. Tem gente carregando lixo de outros anos. Está na hora de romper, está na hora do rompimento. O ciclo anterior não pode ser carregado para esse. Quem está entendendo? O Rogério que eu sou em 2022 é a versão que Deus quer usar em 2022. Se eu tentar ser o de 21, o de 20, o de 19, vai dar ruim, não vai dar certo. Põe aí o último tópico para mim, esse que eu estou citando agora. Semana que vem eu falo mais disso. A cada ciclo de tempo tem que haver um rompimento. Pelo amor de Deus, não distorça. Eu não sou responsável pelo que você quer distorcer. Sou responsável pelo que eu estou pregando. Eu estou falando que você tem que de tempo em tempo separar das pessoas? Mas de tempo em tempo eu preciso separar da atitude das pessoas.
Eu sou casado com a mesma mulher, para a glória de Deus. E gente, para eu achar que eu conheço essa mulher, deu trabalho, imagina uma outra e tentar descobrir alguma coisa. Porque são 15 anos casado, 20 anos que eu conheço não, né? Mas que eu sei quem ela é, assim. Até difícil falar, porque eu não conheço, não sei quem ela é. Tem dia que eu falo assim, quem é você? E ela é fantástica. Mas eu precisei separar várias vezes da mesma mulher. Como assim, pastor? Um dia ela falou algo que eu não gostei. E para continuar com ela e ser feliz com ela, eu precisei romper com aquelas palavras. Eu precisei encerrar o ciclo da mágoa. Como ela também precisou romper comigo. Ele falou uma coisa, mas ele estava de cabeça quente. Ele não valorizou algo que eu fiz, mas ele estava distraído. Ele amadureceu, ele mudou, ele não é mais assim. Ele está em construção, ele está melhorando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Casamentos serão melhores se aprenderem a romper. Não é romper a aliança. É romper com aqueles momentos que não fazem parte mais. Ou que não devem fazer parte. Alguns rompimentos serão proféticos. Você vai dizer, pastor, mas o meu marido não mudou, minha esposa não mudou. Mas você está profetizando uma mudança na vida dessa pessoa. Por isso você está rompendo com o ciclo da dor. Que em nome de Jesus, nós venhamos viver em 2022 uma entrega plena ao governo de Deus. E venhamos romper com tudo aquilo que não é de Deus para a gente. O sol governa o dia e a lua governa a noite. Eu nunca vi o sol tirando satisfação com a lua, nem a lua tirando satisfação com o sol. Cada um governa o seu espaço e o seu tempo. Deus nos criou para governar. Domingo que vem eu vou falar sobre nós governando em Deus. Hoje nos entregamos ao governo, mas quando nos entregamos Ele também nos faz governar. Está interessado? Mas você precisa romper. Agarra essa palavra, absorve. E domingo que vem zeradinho, de coração limpo para receber. Porque Deus, além de governar, eu e você, quer nos levantar para governar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. A nossa família será governada pela palavra de Deus. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos será governado pela palavra de Deus e para a glória de Deus. Entregue-se, confie e desfrute do melhor de Deus na tua vida. Quem crê e concorda diz amém.